Estamos entrevistando Walter Perry Cefaly Júnior, um representante do Espiritismo. Para se falar em Espiritismo, não há como não falarmos de Allan Kardec, né? Eu já ouvi você dizer que ele é o bom senso encarnado. Ele foi um pedagogo respeitado na França? Ele foi um pedagogo respeitado à medida em que ele publicou vários livros, mais de 20 livros baseados em Pestalozzi. E Pestalozzi baseava-se em Rousseau e Voltaire. Então Pestalozzi tinha um método diferente para a educação à época. E a partir daí, Kardec foi bem respeitado, participou de várias academias, porque na época de Napoleão, da Revolução Francesa, não se tinha a utilização da universidade, ficou um segundo plano, porque eles achavam que estava muito presa ao passado, muito presa à teologia. Então foi feita uma modificação. Então tinham academias em que reuniam-se pessoas, e Kardec estava em várias dessas. Então quem disse que ele era o bom senso encarnado era Camille Flammarion, que era um astrônomo respeitadíssimo à época. Ô Júnior, é sabido que o Espiritismo se desenvolveu muito mais aqui que na França e em outro país desenvolvido no mundo. A que se deve isso? É uma programação espiritual, porque na verdade na França o que acontecia é que ela era vanguardeira, ela trazia ideias novas naquele momento. Então tudo que era de novo ocorreu no mundo francês. Posteriormente aquilo ficou como se parado. O que tem de novo na França? O que tem de novo na Europa? Então houve um local, um continente adequado, foi preparado para a vinda do Consolador ou da Pátria do Evangelho ser no Brasil. É em função disso que foi trazido aqui. Então se nós vemos a religiosidade do povo brasileiro. É um povo afável, um povo que acredita, e é um povo que concebe essas ideias de maneira mais fácil, enquanto para que o povo europeu aquilo ficou com mais uma filosofia. Sabe onde o Kardec tem muito crédito comigo quando ele fala seguir a ciência? O que ele fala sobre a ciência? Ele diz que se a ciência mostrar que algum ponto doutrinário estivesse errado, que nós mudássemos aquele ponto doutrinário e seguíssemos a ciência. Então ele era um homem racional, era um homem que buscava fazer com que estas crenças não fossem pura e simplesmente aceitas, a não ser passando pelo crivo da razão. Então por isso que se diz que nós temos uma crença raciocinada, que leva-nos a uma interiorização. Inclusive o Espiritismo é considerado uma doutrina muito difundida no meio letrado. No meio letrado. Temos, é o lugar que nós temos maior aceitação. O Velho Testamento proibia a comunicação com os mortos. Por quê? Porque, na verdade, como o próprio texto coloca, porque existia comunicação. Então, o que fez Moisés? Ele quis dar um método, ele quis evitar excessos, ele quis fazer com que os povos, porque o povo judeu era um povo que sempre era comandado por outros povos, e aí eles aceitavam outros deuses. Ele quis que mantivesse a crença no único Deus, Jeová. E para isso ele evitou com que as comunicações viessem a ocorrer. Você só evita algo que existe. Então, em função disso é que foi evitado. Mas o mesmo Moisés aparece a Jesus no Monte Tabor. Elias e Moisés. Ele estava mostrando que agora era um tempo novo com a vinda de Jesus. Ele se materializa. Tanto é verdade que os apóstolos queriam montar ou fazer 3 tendas. Uma para Elias, uma para Jesus e outra para Moisés. Que haviam, Moisés e Elias estavam no plano espiritual. Ele se materializou. O que são médiuns? Os médiuns são aqueles que fazem essa comunicação, que têm a sensibilidade de captar ondas mentais, vibrações, que têm a capacidade de entrar em sintonia com aqueles que já estão do outro lado da vida. Essa é a finalidade. Esses são os médiuns ostensivos. Porque, como nos fala Kardec, todos somos mais ou menos médiuns. O que quer dizer que todos nós temos fenômenos mediúnicos nas nossas vidas, sem que percebamos. Há um que psicografa, outro que faz o quê? O outro que fala, que é psicofônico, outro que pinta, que escreve, outro que fala em outras línguas. Você sabe que uma coisa que desde pequena eu não acredito nela é em justiça cósmica. Você não acredito. Considerando só esta existência. Né? Considerando só esta existência nossa aqui, você acredita em justiça cósmica? Não dá para acreditar. É por isso que houve a rebelia, ou o racionalismo surge a partir daí. Porque eles não acreditavam naquele Deus que era apresentado e naquela justiça que era apresentada. Não acreditavam no poder das indulgências, das barganhas. Então, se nós não formos buscar uma lógica, e a lógica não está aqui,
Nós estamos colhendo as nossas plantações passadas. Eu tenho que me ater a essa vida, mas eu tenho que ver que existem razões anteriores, pregressas. Então, a partir daí, eu começo a antever essa justiça. Então, só dá para acreditar em justiça cósmica trabalhando com a ideia de várias vidas. Não tem, essa é a grande chave. Para que serve a reencarnação? A reencarnação serve para que nós possamos melhorarmos. Então, nós somos seres que saímos de uma animalidade e vamos adquirindo valores, como, por exemplo, eu tenho o instinto, eu tenho as emoções. Esse instinto me levou ao desenvolvimento do raciocínio. Essa emoção vai me levar ao desenvolvimento dos sentimentos. E tudo isso vai redundar num ser intuitivo e vivendo em função do amor. Então, o que vai sendo promovido? Uma melhoria. Ou seja, um ser instintivo vai ser racional. Um ser racional será intuitivo. Então, houve um progresso, houve uma melhoria. Júnior, há uma pesquisa que fala sobre a crença do brasileiro na reencarnação. Quanto por cento? 70%. Não é interessante que eu penso assim, o Brasil é um país católico, né, depois protestante, evangélico, e aí eles acreditam em ressurreição. Como é que essa pesquisa, que pesquisa foi essa? A pesquisa foi feita pelo Gallup, publicada pela Isto É, mas significa, pode ser que exista eles não saibam fazer essa diferenciação? Pode, mas quem é que vai, por exemplo, quem cultua Chico Xavier? Quem cultua os espíritas, os médiuns? São católicos e protestantes. Porque eles frequentam e acham que vão às missas, e vão aos cultos religiosos, e também vão aos centros espíritas. Os católicos e protestantes visitam o túmulo do Chico, por exemplo? Muito. A visitação é muito grande. Eles dizem que mais de 100 mil pessoas por semana vão ao túmulo de Chico. O que é que é predeterminado na reencarnação e o que é que fica para o livre-arbítrio? Tudo isso é muito relativo, é individual, mas, em forma geral, é determinado alguns pontos da nossa vida. Por exemplo, eu posso programar a minha morte, a minha profissão, o meu casamento e um problema aqui e acolá. Basicamente é isso. O resto fica atinente ao nosso livre-arbítrio. No entanto, existe algo que é interessante. Existem pessoas que parece que tudo é muito, muito pré-determinado. Por quê? Porque eles não desenvolveram ainda a capacidade de pensar por ele mesmo. Então são seres que estão mais presos ao instinto e, consequentemente, não têm essa capacidade de deliberação, de optar e fazer mudanças. Questão de opinião, volta já.